Oi, gente, mais um sábado e mais um Política de Leve. Hoje eu estou com um convidado que é formado em Direito, pós-graduado em Psicologia Organizacional, é servidor público da Caixa Econômica Federal há mais de 20 anos e acumula uma longa experiência em liderança de ações estratégicas que reduz o déficit habitacional de Pernambuco. Hoje a gente vai conhecer Paulo Lira, ele é presidente da SEAB. Seja bem-vindo, Paulo, ao nosso programa. Eu que agradeço, Keita, a oportunidade de estar participando aqui com vocês desse programa e conversando um pouco, trazendo um pouco das ações, né, que a gente tem desenvolvido aí na SEAB e que a gente sabe que são importantes para todos de Pernambuco, né, porque são ações que trazem desenvolvimento, tanto na área de infraestrutura quanto da habitação, principalmente. É verdade. Paulo, ainda nesse contexto de apresentação, fala pra gente quem é Paulo Lira, certo? Cidadão, Paulo Lira, como começou o teu envolvimento também na política? Bom, Keita, Paulo Lira, eu sou casado, pai de duas filhas, casado com Rita, pai de Helena e de Natália. Sou funcionário da Caixa de carreira desde 2002, então tenho aí 22 anos Vinte e que dois estou na anos, né? Caixa, é isso mesmo. Na Caixa tive a oportunidade de passar por diversas áreas, né, tanto trabalhei na linha de frente, em agências, como também tive a oportunidade de trabalhar na matriz da Caixa, assumindo alguns cargos de superintendência nacional. E meu primeiro contato aí, digamos assim, de vir para o governo do estado, que foi o governo do estado, né, de Pernambuco, foi minha primeira atuação, aí, digamos, um pouco mais conectada aí com a política, foi quando eu fui cedido da Caixa para o governo do estado, em maio de 2023. Então, tem aí um ano e pouco que eu estou no governo do estado, assumi esse desafio na Companhia Estadual de Habitação. Fui convidado pela secretária Simone Nunes, de Desenvolvimento Urbano, e pela governadora Raquel Lira, de fazer parte do time. Mas já tinha tido a oportunidade na Caixa de trabalhar na área de governo também. Então, a gente tinha muito contato, acabava tendo muito contato com a política, com os prefeitos, com deputados, e já tinha tido a oportunidade de assumir a gerência regional de governo lá em Caruaru, e à época a governadora Raquel Lira era prefeita do município, onde a gente conseguiu aí firmar diversas parcerias com a Caixa e o município. Então já havia um conhecimento do meu trabalho, né, na Caixa, junto com a gestão lá municipal. E aí teve esse convite de fazer parte, de compor o governo, e estou aí até hoje à frente da SEAB. Boa. Para quem não sabe, a SEAB é a Companhia Estadual de Habitações e Obras do Estado de Pernambuco. Paulo, agora diz pra gente quais as funções da SEAB, os projetos. Fala um pouquinho para o pessoal que está em casa entender, né? Bom, a Mais. SEAB, que é a Companhia Estadual de Habitação e Obras. Então, hoje a gente tanto tem a parte de habitação, que é o nosso principal foco aí na habitação, mas a gente também tem obras de diversos tipos, obras de infraestrutura e obras também estratégicas do Estado. Tá? Então, hoje a SEAB ela tem o seu programa de habitação, que é o Morar Bem em Pernambuco, esse programa que foi criado pela governadora Raquel Lira em março de 2023, e vale salientar que a gente não tinha um programa no Estado, um programa de habitação, e foi feita a criação do programa, e hoje a gente atua em algumas linhas dentro do Morar Bem, que vão desde a regularização fundiária até a construção de novas unidades habitacionais, reforma de unidades habitacionais, retomada de obras, e também a gente tem uma linha de atuação em obras de infraestrutura. Eu acho que uma obra muito importante que a gente pode citar aqui é o Canal do Fragoso, né, que é uma Uhum. obra hídrica e também de mobilidade, e é uma obra que hoje está dentro da SEAB. E uma obra que, quando assumimos o governo, era uma obra que ela estava praticamente totalmente paralisada. Ela tem 5 etapas lá da obra, apenas uma etapa estava em andamento, e hoje a gente está com as 5 etapas em andamento, a obra a todo vapor, e a gente aí, sem dúvida, em breve a gente vai estar entregando essa obra. Então, além dessa obra, a gente tem outras obras de infraestrutura, como obras também conectadas com o pé na estrada, né? Então, a gente tem várias obras de pavimentação, de vias,
temos obra de ponte, e logo, logo a gente vai estar executando também obras de creche, né? A governadora também, a gente teve um edital aí recentemente publicado e já homologado para um primeiro lote aí de 52 creches, e a SEAB é quem vai ficar responsável pela fiscalização. E além de obras de creche, a gente tem obra de presídio, obra de hospital. Então, hoje, a carteira de obras da SEAB é É uma bem carteira bem ampla. ampla, bem robusta, né? A gente tem um papel muito importante aí na execução dessas obras, e a gente fica muito feliz em estar com esse desafio, porque a gente sabe que são obras que vão fazer a diferença na vida das pessoas, na vida dos pernambucanos. E a SEAB é um importante papel aí de estar entregando com qualidade esses equipamentos e essas obras para a população. Total. Você falou Tá? que aqui em Pernambuco a gente não tinha nenhum projeto habitacional. Mora Bem é o primeiro. Eu estava lendo a respeito e, como você disse, é subsídio, é de reforma, né, de Isso. regularização. Como as pessoas podem ser beneficiadas, né? Qual o perfil do público? Bom, o morar bem, ele é e eu acho que é importante essa pergunta aqui, porque muitas vezes o pessoal fica na dúvida e acha que o morar bem ele é apenas uma linha do programa, que é a entrada garantida, que Uhum. essa é uma das principais linhas, é aquele onde o Estado paga o Do valor da entrada do subsídio. subsídio para aquelas famílias que não têm um recurso para pagar a entrada, e dentro do Morar Bem a gente tem essa linha do programa. Mas o Morar Bem ele é muito mais amplo, né? Ele tanto tem, essa é uma das linhas, mas a gente tem a linha de regularização fundiária, onde dentro do programa a gente faz também a regularização e a entrega do título de propriedade das habitações, né? A gente tem também a retomada de obras. Quando assumimos o governo do estado, a gente tinha mais de 5 mil unidades habitacionais paralisadas, e conseguimos retomar grande parte dessas unidades, e ainda estamos no processo de retomada para retomar todas as obras que estavam paralisadas. Então, isso também é uma linha dentro do programa Morar Bem. A gente tem o Reforma no Lar, que é um programa fantástico, onde a gente já está, nesse primeiro ano, aí com 2.600 unidades sendo contempladas dentro desse programa. E aí é um programa de reforma, onde a gente já iniciou, como exemplo, lá em Peixinhos, né, em Olinda, onde o governo do estado ele vai lá, identifica as comunidades onde ela tem a maior carência, a maior vulnerabilidade e necessidade de uma reforma na habitação. E aí, dentro de um perímetro ali, a gente faz uma análise de todos os imóveis que podem ser reformados, e a gente reforma até R$ 18.000. E a pessoa que está lá na casa, ela é quem escolhe o que é que ela quer reformar. Ela diz, ó, a gente vai lá, primeiro faz o enquadramento, ver se a família se enquadra, porque tem Sim, que se sim. enquadrar no perfil, e até 2 salários mínimos, o imóvel tem que ser próprio, não pode ser imóvel comercial. Uhum. Então a gente faz todo esse levantamento. E aí, fazendo esse levantamento, a gente entrevista o proprietário da casa e para entender qual é a necessidade dele. Então, assim, tem gente que, ó, eu quero colocar uma porta no quarto, eu quero colocar piso, eu quero colocar forro, quero trocar a parte hidráulica, a parte elétrica, colocar um vaso sanitário. Então, a gente encontra imóveis com todo tipo de situação. A gente encontra imóveis, às vezes, que não tem um banheiro. E aí pode entrar na reforma, a construção desse banheiro e pintura do imóvel. Muitos imóveis, às vezes, com problema de infiltração, a gente faz todo esse reparo do forro, do teto. Até R$ 18.000 ele entra dentro do programa. Então, isso é uma linha também do Morar Bem. É uma das linhas do programa Morar Bem. Além disso, a gente tem também uma linha de construção de novos imóveis, onde, em parceria com o governo federal, o Estado já teve um volume muito grande na primeira seleção, e aí, quando a gente soma FAR, FDS, PNHR, nós chegamos aí a quase 17 mil moradias em torno disso, né, nesse somatório todo. E são novos imóveis também que serão entregues para a população. Então, Morar Bem ele é bem amplo, né? E o Entrada Garantida, a gente pode trazer aí que em 2024 a gente já atendeu aí quase 8 mil famílias com entrada garantida, pessoas que antes não conseguiam comprar seu imóvel porque não tinham valor para pagar como entrada, e hoje o Estado paga esse valor da entrada, e esse valor não é retornado. E tem uma dúvida também, às vezes, pessoal, o Estado paga, mas eu preciso depois devolver esse recurso para o Estado. Não, o Estado ele paga, ele quita lá
o valor até R$ 20.000 da entrada. Então, também é um programa fantástico e tem viabilizado a moradia para muita gente que antes não conseguia comprar por não ter o valor da entrada. Então, são programas que realmente geram um impacto muito grande na vida das famílias, né? Sim, programas que geram impacto porque muitas famílias, e aí a gente tem situações, às vezes, de famílias que lá atrás tinham aprovado seu cadastro, não tinham conseguido comprar. E tem um dado interessante, em 2022, na Caixa, em Pernambuco, famílias com até 2 salários mínimos, a gente teve 50 mil aprovações. Então, dessas 50 mil aprovações, apenas em torno de 7 a 8 mil famílias conseguiram financiar o seu imóvel. E por que não tinham financiado? Esses 42 mil ficaram pelo caminho? Porque a grande maioria não tinha recurso para pagar como entrada. E tem situações, às vezes, de famílias que lá atrás tinham tentado comprar um imóvel naquele habitacional, não tinha conseguido. E com o lançamento do programa, muitas vezes lá o corretor, a imobiliária, a construtora entra em contato com a família e diz: ó, agora é possível sim, o Estado está pagando sua entrada. Então a gente tem depoimentos, às vezes, de famílias que já tinham desistido do imóvel e que hoje conseguiram realizar o sonho após o lançamento do programa Morar Bem. Esses dados são importantes, porque muita gente que tenta financiar acha que é muito burocrático, que não vai conseguir. Então, 50 mil pessoas, famílias aprovadas, e apenas 8 mil realmente efetivam a compra. No caso, Isso. seria por conta dessa entrada, né? Que é Na sua grande maioria, porque não tem um recurso para pagar como entrada. E aí ficavam aí 42 mil famílias pelo caminho por não ter, na sua grande parte, o recurso para pagar como entrada no financiamento. E com essa alta demanda, Paulo, o que você e sua equipe faz para atender tudo isso? Bom, hoje a gente tem uma vitrine de imóveis, né, dentro da página da SEAB, que é uma vitrine lá dentro do Morar Bem, onde nós temos ainda disponíveis hoje mais de 5 mil imóveis disponíveis para compra. Já passaram por essa vitrine aí quase 18 mil imóveis, grande parte já foi vendida através do programa, uma parte a gente ainda tem disponível. Então, hoje, a gente tem essa disponibilidade para quem tem o interesse de fazer a compra do imóvel. E a gente tem estimulado muito para que, em alguns municípios que a gente ainda não tem imóvel dentro do Morar Bem, que as construtoras passem a produzir nesses municípios que a gente tem demanda. A gente tem feito algumas agendas localmente, com o município, apresentando o programa, buscando estimular a apresentação de novos imóveis. E quando a gente olha 2024, a gente já percebe um grande aumento nesse volume de imóveis que foram financiados. Quando a gente compara com 2022, a gente tem um crescimento aí de mais de 100%. Então, e isso já tem um impacto importante para o Estado, porque, historicamente, Pernambuco e todo o Nordeste, a gente devolvia recurso. Uhum. O recurso do FGTS, por Minha Casa Minha Vida, ele é distribuído por região. E aí, o que é que acontecia? Historicamente, até 2022, a gente sempre tinha a devolução do recurso, porque a gente não consumia o recurso que vinha para a região. Até então, o projeto era do governo federal, né? Unicamente governo federal, não tinha. E assim, é importante reforçar: o Minha Casa Minha Vida, ele Sim. também faz uma grande diferença para o financiamento, mas faltava aquele empurrão ali, porque muita gente, mesmo com o subsídio do Minha Casa Minha Vida, ainda não conseguia chegar na compra do imóvel, porque faltava ali, em média, R$ 20.000 para comprar o imóvel. E aí, a gente já teve, no ano 2024, uma mudança aí de cenário, onde a região Nordeste, ao invés de devolver recurso, mandar recurso para outra região, ela recebeu recurso, porque o recurso que veio para ela não foi suficiente para financiar tudo que a gente tinha de demanda. Joia. A gente vê a necessidade de novas construções de casas, de habitacionais, mas a gente entende também da preocupação com a sustentabilidade, né? Sim. Diante sim. de todos esses projetos, tem algum que vocês trabalham voltado para isso? Bom, Keita, a gente tem tido uma grande preocupação com a sustentabilidade, tanto é que nos chamamentos públicos que a gente fez do Faixa 1, em imóveis, em terrenos que eram do governo do estado, a gente colocou lá como uma das exigências a energia fotovoltaica. Uhum. Então, isso é uma preocupação nossa, não só com a sustentabilidade, mas uma preocupação nossa também. Nós colocamos a exigência de ter um espaço para a primeira infância.
em todos os habitacionais, então também tem sido uma prioridade para o governo do estado. E nós acabamos de fazer uma entrega agora em dezembro de 2024 de um habitacional em Bezerros, que é o Residencial Jurema, com 248 moradias, 248 casas, e todas as casas foram entregues com placa de energia solar. E isso através de um aporte de recursos do governo do estado, onde além da placa de energia solar, a gente também doou um cooktop elétrico para cada moradia. Então, hoje essas pessoas elas não vão ter a despesa com o gás e ainda vão ter também a energia solar para que ela não tenha despesa com a Uma conta de baita energia. economia, né, no bolso Uma, dessas uma famílias. baita economia, sustentabilidade. Então, sim, o Estado tem tido essa preocupação e para todos os novos habitacionais a gente tem trabalhado nesse intuito aí de trazer essa inovação e trazer essa sustentabilidade. E a SEAB tem parceria com o governo estadual, governo federal e com empresas privadas também? Bom, hoje a SEAB, na linha da moradia, né, os recursos, a gente tanto dentro do programa Morar Bem, a gente tem linhas do programa que são exclusivamente com recurso do governo do estado, Uhum. como a gente tem em sua boa parte, como é o caso do Faixa 1, uma parceria com o governo federal, né, onde o estado tem doado os terrenos e o governo federal tem entrado com recurso para a produção das unidades habitacionais. Então, a gente tem hoje a parceria com o governo federal, através do Ministério das Cidades. E com relação ao privado, o que é que a gente. Eu não digo uma parceria, o que é que a gente tem feito? A gente tem feito o chamamento público para que Sim. construtoras participem do chamamento, né, e se habilitem para produzir essas habitações. Então, essa tem sido a relação SEAB com o privado, né, e as construtoras têm participado. A gente tem tido uma grande procura, uma grande concorrência aí na habilitação para a produção de habitação através do governo do estado, e a gente entende isso como um sinal muito positivo. Quando a gente faz um chamamento desse, que a gente tem várias consultoras participando, isso é um sinal de confiança e de credibilidade no governo, né? Então, porque essa gestão ela tem se preocupado não só com a habitação, porque quando a gente fala num habitacional como esse, que ele envolve várias coisas, não é só o habitacional em si. Muitas vezes você precisa desenvolver uma obra de infraestrutura para dar viabilidade àquele habitacional. Sim. Às vezes o habitacional ele precisa de uma adutora para que ele tenha água, ele precisa lá de uma rede de esgoto, às vezes ele precisa de uma pavimentação de acesso para que as pessoas que vão acessar o habitacional não precisem passar pela lama para chegar ao habitacional. Então toda essa infraestrutura ela é necessária. E a gente chama essa infraestrutura fora do habitacional de obras não incidentes, certo? Que são obras que não estão dentro do perímetro do habitacional. E muitas vezes o Estado tem entrado com recurso para bancar essas obras não incidentes, para poder a gente viabilizar o habitacional. E quando a gente fala de obras não incidentes, a gente tem situações também uma linha dentro do programa Morar Bem, que é o retomada de obras, e muitas obras dentro do nosso estado deixaram de ser entregues porque precisava de uma obra não incidente que não foi feita. Posso citar dois exemplos aqui, um com 902 unidades habitacionais e outro com 850. Obras que estão há mais de 10 anos paradas. Por E conta por conta dessas. dessa falta de infraestrutura. Então, assim, isso é uma coisa que é inadmissível. Como é que Que eu. seria responsabilidade, então, do governo federal, Responsabilidade do governo do do estado. Do Estado. estado. A gente tem obra. Veja, a gente tem obra que era responsabilidade do governo do estado. Vou citar aqui Barreiros, por exemplo, que é uma obra de 850 unidades habitacionais, onde a gente precisa fazer uma via de acesso, fazer uma adutora e fazer a recuperação dos taludes. Porque, em virtude de um problema que teve na terraplanagem, e assim, a gente começou a ceder os taludes, a gente precisa fazer um reparo para poder a gente entregar o habitacional. E aí, assim, situações que a gente encontrou paralisadas, sem nenhuma ação por parte do governo do estado, e que a gente está retomando, né? O caso de Barreiros mesmo, a gente está retomando todas as obras, já licitamos a parte de recuperação dos taludes, já iniciamos obra de pavimentação,
Estamos aí retomando junto com a Caixa Adutora para que a gente possa fazer a entrega do equipamento, mas isso precisa de uma decisão política, e tem tido a decisão política da governadora de colocar recurso Sim. e concluir fazer a entrega, certo? Algo que faltava no passado, a gente não tinha essa decisão de se aportar o recurso e de se fazer a conclusão. E aí você imagina um habitacional com 850 unidades, que hoje, se a gente for colocar por valor presente, a gente teria aí um habitacional em torno de 100 milhões de reais de investimento do governo federal, e por conta de uma obra não incidente de 2, 3 milhões, a gente não entregava o habitacional. A gente tem uma situação em Serra Talhada de 902 Foi. unidades Você falou habitacionais. Barreiros, mas tinha falado anteriormente que Pronto. tinha outras Serra Talhada, a obras. gente tinha uma obra lá paralisada de 902 unidades habitacionais, e essa obra tem mais de 10 anos, essa obra. E essa obra paralisada chegou a ser invadida, era um habitacional através do Banco do Brasil. E o que faltava para poder retomar a obra eram as obras não incidentes de pavimentação de acesso, uma pavimentação de 1.300 metros e um emissário de esgoto. Precisava ser executado. Já existia uma sinalização, e aí o governo federal, através do Ministério das Cidades, já tinha sinalização de aportar recurso para recuperação das unidades Uhum. habitacionais, mas se precisava aportar recurso também para poder fazer as obras no incidente, porque não adiantava eu concluir as casas e eu não tenho um acesso para chegar até as casas, eu não tenho uma rede de esgoto para as casas. E aí, nós, enquanto Estado, firmamos esse compromisso, assinamos um termo de compromisso com o Ministério das Cidades, se comprometendo em executar essa obra de pavimentação e de rede de esgoto. Com esse compromisso foi que o governo federal aportou recurso e liberou a retomada da obra. Sim. A obra já foi retomada, nós já executamos a obra do emissário de esgoto e estamos executando a obra de pavimentação que em breve deve estar sendo E concluída. previsão de entrega desses A previsão habitacionais? dele para o Vanete Almeida, que é o lado de Serra Talhada, ele está para outubro, certo? A previsão de conclusão do Vanete Almeida. O de Barreiros, a gente ainda está no processo de retomada, porque depende de algumas aprovações Caixa. Aí, retomada de obras por parte do Estado, a gente já iniciou, a gente já está executando. Mas como depende do processo Caixa de retomada, a gente ainda não tem esse prazo exato de conclusão. Mas sim, a obra será retomada e a gente vai fazer a entrega, e o que depender do governo do Estado, a gente vai aportar recurso, porque, conforme diz a governadora, a obra mais cara é a obra parada. Então, É é melhor que a verdade, gente é. invista e conclua e entregue. E o governo agiu rápido, né? Isso, agiu rápido para a gente A gente está poder falando entregar. bastante de habitacional, mas eu sei que a SEAB também está à frente de outros projetos, né? Como o Pé na Estrada. Quais outros? Isso mesmo, Kate. Ó, a SEAB, ela além da habitação, né, ela hoje tem trabalhado muito forte em obras de infraestrutura e também em obras de pavimentação e de vias. E aí a gente tem um programa, Pé na Estrada, né, que foi lançado através da Secretaria de Infra, junto com o DR, e a SEDU e a SEAB também têm executado várias obras de pavimentação. Então, assim, a gente tem obras em PE, que a gente tem executado, a gente tem, na sua grande maioria, obras dentro das cidades, então, de pavimentação, tanto pavimentação asfáltica como pavimentação em pave, né? Então, a gente tem aí, pra você ter uma ideia, né? Hoje a gente tem um volume de 522 milhões de reais dentro do Pé na Estrada no estado, Uma né? verba boa, né? E isso só na execução da SEDU e SEAB. Então a gente tem a gente tem um grande volume hoje de obras sendo executadas no pé da estrada. Isso representa aí mais de 400 quilômetros de estrada em execução, em obras que estão sendo feitas através da SEDU, que é a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, para onde a SEAB está vinculada, e também através da SEAB. A gente tem um grande volume aí também de obras no pé na estrada, além das demais obras que a gente tem executado no estado. Eu citei uma obra importantíssima, que é a obra do Fragoso, né, que é uma obra Sim. de infra, de hídrica e também de mobilidade, né, a obra do Fragoso, como também outras obras que a gente tem executado. Tem aqui obra de pavimentação, mas a gente tem obra de ponte também. A gente vai ter um volume muito grande aí de obras de creche, né, que é a SEAB também que vai fazer a fiscalização. Essa semana acabamos de publicar o vencedor
da retomada de 3 presídios de Araçoiaba. Então, temos 3 unidades prisionais aí, que são obras Quais também. seriam? São 3 unidades desculpa, prisionais, no município de Araçoiaba, né? Então, a gente tinha esses presídios que estavam sendo executados na ano passada, mas as obras estavam paralisadas, né? E aí houve a retomada da obra, houve uma relicitação da obra, né? E a partir desse momento a SEAB é quem passa a fiscalizar e acompanhar essa obra. E isso é importante, Kate, porque a gente tem tido algumas obras que antes eram acompanhadas ou Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Secretaria Prisional, como é o caso dessa, né, de administração prisional, e acaba que não era atividade fim lá da secretaria fazer esse tipo de acompanhamento, de execução de uma obra dessa estrutura, né, que é uma obra enorme, gigante. E a SEAB, por ter a expertise em fiscalização de obra, por ter um corpo técnico especializado para isso, a gente tem a convicção de que facilitará na entrega da obra, na qualidade da obra, né, e que a gente possa aí, reduzir esses prazos, porque a gente sabe da necessidade e da urgência. Então, você tem uma ideia aí de uma forma geral, a gente vai ter obra também na rede de saúde, obra de hospital. Então, é bem amplo Bem aí o amplo. nosso portfólio, né? Então, Outra novidade também são as obras nas creches, né? Você também. citou 50 creches. Só no primeiro lote. Só no primeiro lote a gente tem aí mais de 50 creches nesse primeiro lote. E logo deve estar sendo dada a ordem de serviço, porque já foi licitado, já foi homologado, então a gente está prestes aí a iniciar essas obras, que são obras também que a SEAB fará o acompanhamento, fará a fiscalização. Importantes, né? Porque quando fala em creches, né, a gente sabe Importantíssimo. da necessidade das famílias. Sem dúvida. E a gente já tem outro lote aí prestes a ser licitado, acho que com mais 50 creches aí. Uma Então, boa. e E isso para o como são estado todo. escolhidos os municípios? Vai Olha, na saúde. inicialmente o das creches foi levantado primeiro a necessidade nos municípios, né? Tem um estudo da Secretaria da Educação, onde ele identifica os municípios que têm a necessidade de novas creches. E, diante dessa necessidade, foi consultado os municípios, quem tinha área, né, no município, para poder ser construídas as creches. Tem 2 padrões de creche, tem uma creche menor que são de 5 salas e tem a maior que são de 10 salas. A menor são terrenos 30 por 40, a maior terrenos 40 por 60. Então, onde se identificou que tinha disponibilidade de terreno, a gente fez isso através da Secretaria de Projetos Estratégicos, foi feito o estudo, o levantamento topográfico, já foi lá, se verificou documentação do imóvel e publicada a licitação para construção. Mas a gente ainda tem um espaço aí, expectativa aí é de fazer pelo menos 250 creches. Então, os critérios são sempre os mesmos. Quando se fala em habitacional, construção de habitacional, obras de creche, saber se o município tem a necessidade. É muito importante o município sempre ter a área, porque eu digo que assim, já é meio caminho andado, né? Você já Se está, não tem onde construir, né, você não já dá. tem um passo adiante. Dependendo do tipo de obra, às vezes vai ter situações que vai ter que se buscar uma compra de uma área para poder produzir, né? Mas quando já se tem a área, isso aí é importante. Inclusive, um ponto no Minha Casa Minha Vida, tem um tipo de seleção do sub-50 para municípios abaixo de 50 mil habitantes, onde o Estado ele fez a consulta aos municípios de quem já tinha área disponível para poder, na abertura da seleção, apresentar a proposta. Então, assim, por quê? Porque o governo federal já tinha sinalizado que só iria destinar o recurso onde tivesse área. Então, isso é importante ter para os municípios que já têm área, a gente já tem um avanço aí, né? Tem um passo à frente. E no decorrer desses processos estratégicos, né? Você sentiu a necessidade de buscar alguma tecnologia, alguma inovação para poder colocar em prática todas essas obras, projetos? Bom, com relação à gestão, acompanhamento,
a gente tem buscado, né, aí novas ferramentas que possam nos auxiliar, né? Então, ferramentas não só que a gente tem um ganho de governança, de melhoria no processo, Uhum. né? Então, acho que isso é importante, porque a partir do momento que a gente cresce, a gente amplia nosso escopo de atuação, a gente precisa também ter uma melhoria nas ferramentas, no acompanhamento, na gestão, né? Para que a gente possa fazer entregas com qualidade e com tempestividade. E, além disso, acho que assim, aí partindo para a obra, a gente tem, na parte de inovação, a gente já tem aí um projeto. Eu citei um pouco a questão da sustentabilidade, que a gente já Sim. tem dentro dos nossos projetos. A gente já está buscando aí trazer a questão da energia fotovoltaica, trouxemos a questão do espaço para a primeira infância, né? Isso é algo que a gente inova no Brasil, porque não tinha essa exigência em outros editais, e aí a gente passou a trazer isso aí. E nós estamos também com a obra, como um piloto aí no município de Vicência, de 12 casas, onde a gente está utilizando uma metodologia inovadora, né, e como uma experiência também Tá em teste. está em teste. Então a gente também está testando aí uma nova experiência dessa metodologia para a gente, sem dúvida, dando tudo certo, a gente expandir, né, e ampliar para outros municípios. Quais outras formas que a SEAB pode colaborar, tanto para o Estado e para os municípios, né, para a construção de novos habitacionais, para garantir uma moradia de qualidade para o. Bom, eu acho a SEAB, dentro do nosso programa Morar Bem, eu entendo já como um grande avanço a gente ter esse programa do Entrada Sim, sim. Garantida, que é um programa que tem a sua continuidade, né? Eu falei dos dados de 2024, mas a gente já está a todo vapor agora em 2025 também. E o ano está só E o começando. ano está só começando. E aí, assim, a gente tem estimulado para que as construtoras produzam novos habitacionais nesses municípios que a gente tem demanda. Temos participado de alguns fóruns em associações como a ADEME, como Sinduscom, em outras associações também no interior, onde a gente tem levado os números de inscritos, que o programa, importante trazer, hoje a gente já tem mais de 80 mil pessoas inscritas no programa, no Entrada Garantida, e como uma forma de estimular o mercado a produzir novas habitações. Esse volume ele tem crescido consideravelmente. Nós temos feito alguns eventos de feiras, e esse ano a gente deve ter também, que são as feiras de imóveis. Inclusive, em Recife, nós fizemos a primeira feira do Morar Bem, que foi sucesso total. Nós tivemos mais de 100 milhões em vendas no ano passado. Devemos ter outra edição nesse semestre. Bom, Além de Recife, a gente tem Caruaru, Petrolina, Garanhuns, que a gente deve ter também, Santa Cruz do Capibaribe, Serra Talhada, alguns municípios que hoje a gente já tem empreendimentos dentro do Morar Bem. Além desses, a gente tem outros municípios que antes não tinham nenhum empreendimento dentro do Minha Casa Minha Vida, e hoje tem Minha Casa Minha Vida e Morar Bem. Então, isso é fruto já desse trabalho dentro do programa Morar Bem. E isso tem auxiliado muito os municípios para que a gente possa levar esse programa. Além disso, a gente tem outras linhas de programas dentro do Minha Casa Minha Vida também, que a gente, enquanto Estado, enquanto SEAB, a gente tem auxiliado os municípios. Então, seja na inscrição de novos projetos, e aí a gente tem o FA, e o FA, que é o Fundo de Arrendamento Residencial. Eu citei um pouco antes assim, o número que a gente já cadastrou de imóveis do Estado, e a gente tem feito esse trabalho de identificar todos os imóveis que são listados, que a gente tem nos municípios, para a gente apresentar propostas. Já apresentamos um volume bem interessante na primeira seleção. Só em terreno do Estado a gente tem mais de 2.500 unidades selecionadas, e a grande parte já contratada, com previsão de início de obra agora nesse primeiro semestre. E também a gente tem alguns programas, como o Sub-50, que é um programa para municípios abaixo de 50 mil habitantes, e a gente tem feito esse trabalho de buscar quais são os imóveis que os municípios têm,
ou em nome do município, ou em nome do Estado, para poder a gente apresentar a proposta também junto ao Ministério das Cidades. Porque um dos critérios de seleção para esse município abaixo de 50 mil é que o terreno seja doado pelo município ou pelo Estado. Então, a gente já faz esse apoio técnico de fazer esse levantamento prévio com os municípios e auxilia também no cadastramento das propostas. Tá? Então, também tem sido uma linha aí para a produção de novas habitações que a gente tem levado aí para os municípios. E você acredita que Pernambuco tem condições e termos territoriais para reduzir de fato a deficiência na moradia? Sim, acredito, Kate, porque nessa gestão a gente tem a habitação de interesse social é prioridade para a gente. E tanto é que, assim, só nesses 2 primeiros anos aí de governo, com o Morar Bem, a gente já conseguiu impactar mais de 120 mil pessoas no estado. São quase 30 mil famílias que a gente já conseguiu impactar verdadeiramente. Ou famílias que receberam seu título de propriedade, ou famílias que receberam a reforma de seu imóvel, famílias que receberam um novo lar, famílias que estavam na expectativa de receber um imóvel que estava paralisado há anos e a gente conseguiu retomar. Então, hoje, verdadeiramente, a gente tem conseguido trabalhar na redução desse déficit habitacional. E nossa expectativa é atender que esse número aumente a cada ano mais, porque toda oportunidade que tem surgido do governo federal a gente tem aproveitado. E quando nós assumimos a gestão, eu lembro que nós fomos provocados, vou citar aqui o exemplo, hoje a gente faz um trabalho também com as entidades, através do FDS, que é o Fundo de Desenvolvimento Social, que é um faixa 1 para entidades, onde o governo do estado também tem doado o terreno para essas entidades, e essas entidades ela têm uma participação importantíssima. E quando a gente assumiu, eu lembro que nas primeiras reuniões que a gente teve com as entidades fizeram a seguinte provocação. Será que o governo do estado vai aproveitar todas as unidades que vão ser direcionadas para Pernambuco? E aí nós dissemos sim, a gente não só vai aproveitar, como a gente vai buscar mais unidades. A gente não quer só o que tá sinalizado para a gente, não. E inicialmente a gente tinha 887 unidades habitacionais para o FDS. Só que para você consumir esse número de unidades, é muito importante que você disponibilize terreno. E como é que funciona? O governo federal diz, ó, eu tenho 887 unidades para Pernambuco. Apresente proposta. Para eu apresentar uma proposta, eu preciso ter terreno, eu preciso ter entidade, preciso ter feito uma seleção da entidade para poder apresentar a proposta. E aí, nós fizemos chamamento público para mais de 3 mil unidades antes da seleção. E aí, nós tivemos para Pernambuco quase 3 mil unidades selecionadas, 2.700 e alguma coisa. A gente teve selecionada do FDS nessa primeira seleção. Ou seja, Pernambuco pegou quase o triplo que estava previsto. É uma crescente, né? É uma crescente. Então, assim, isso demonstra que todas as oportunidades que têm surgido de recursos através do Minha Casa Minha Vida, nossa secretária Simone Nunes, ela tem ido diversas vezes a Brasília buscar recurso, não só ela, mas nossa governadora também. A governadora até traz um número aí, quase 60 vezes já, acho que ela já foi a Brasília, e sempre que vai para buscar recursos para o nosso estado e aproveitar todas as oportunidades. Então, Pernambuco tem aproveitado todas as oportunidades de recurso que tem surgido para a habitação, não só a habitação, mas para outras coisas também. Mas a habitação, a gente não tem perdido nenhuma oportunidade, inclusive aumentado o número. Uma pauta prioritária, né? Prioritária. Inclusive, pra você ter uma ideia, no FAR, faixa 1, a gente tinha sinalização de 6 mil unidades para Pernambuco e tivemos 10.100 selecionados. Quase que a gente dobra esse número. Boa. Outro dado importante que você trouxe, inclusive a gente estava conversando lá fora e você falou de uma verba que assim que você assumiu, assim que o governo assumiu, e tinha uma verba muito baixa de investimento para habitacionais, né? E hoje vocês contam muito superior.
Isso Não é mesmo. isso? A gente tem um fundo, que é o FEIS, que é o Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social. Quando nós assumimos a gestão, tinha R$ 50.000 nesse fundo. R$ 50.000, não consigo fazer a reforma nem de 3 casas. Não dá. Né? Não dá para fazer nada. E aí houve uma decisão política da governadora, primeiro de aprovar no plano plurianual o recurso para utilização no Morar Bem. Então a gente tem até 2027 aí mais de 1 bilhão aprovado para utilização no Morar Bem, no programa Morar Bem. Só no primeiro ano, no Entrada Garantida, foram R$ 200 milhões que foram aportados de recurso no programa Morar Bem. Então, 50 mil para 200 milhões? 200 milhões, justamente. Isso só na Entrada Garantida. Fora as outras linhas, que aí esse número aí já aumenta e chega em torno de 250 milhões só no ano 2024. Então, assim, é uma decisão política da governadora de investir em habitação de interesse social, sabendo da necessidade dessas famílias, né, e priorizando a habitação. Então, hoje sim, a gente tem um verdadeiro programa de habitação. E não adianta, Kate, você só criar um programa e você não ter o recurso para poder operar esse programa. Né? Então, ela fez a aprovação do programa no plano plurianual até 2027. E isso é o que gera credibilidade para que as construtoras possam continuar produzindo no programa, trazendo mais moradia, porque eles sabem que o recurso está previsto ali para a execução do programa. E a gente fez algo também bem interessante dentro do programa, que foi um convênio junto com a Perparte. A Perparte, que é a Pernambuco Participações, é uma companhia também que está dentro da SEDU, como se fosse a holding do Estado, é onde a gente tem a maior parte dos imóveis do Estado hoje estão dentro da Perparte. E nesse convênio que a gente fez com a Perparte, todo imóvel que é vendido pela Perparte, o recurso ele vai para o fundo. Então, que antes os imóveis eram vendidos, era aplicado recurso ou em reforma, ou em outra coisa. Então, hoje a gente está direcionado dentro do convênio. Toda a venda do imóvel, o recurso ele tem que ir para o fundo de habitação de interesse social. Então, esse recurso vai para o fundo para que a gente possa aí utilizar o recurso para moradia e para habitação. A gente pode realmente esperar a redução, né, dessa falta de moradia. Sim. Pode esperar. Já está, claro, nosso desafio é muito grande, né? A gente tem um déficit habitacional considerável, né? Mais de 320 mil moradias no estado, uma grande concentração aqui na capital, de 70 mil nesse estudo. Mas sim, a gente já tem conseguido fazer um trabalho de combate e de redução desse déficit. Não é um trabalho fácil, a gente brinca às vezes diz, a gente não resolve com uma bala de prata, não é só com uma solução, são diversas soluções que a gente precisa para poder resolver, e a gente tem feito esse trabalho, né? A gente tem atuado na regularização fundiária, na melhoria habitacional, né? Um evento que a gente teve, até uma pessoa, a gente falando do Morar Bem, uma pessoa pediu uma fala, ele diz, eu queria trazer, o nome do programa de vocês é Morar Bem. Ele disse, e morar bem para mim é morar onde eu estou. Aí a gente, mas morar onde você... Ele disse, sim, é morar onde eu estou. Eu adoro morar onde eu estou. O problema é que eu não tenho um documento na minha casa. Então, quando eu vou dormir, eu fico preocupado se no outro dia vai ter um oficial de justiça, se vai ter alguém batendo na minha porta dizendo que eu tenho que sair. E se eu não consigo fazer uma ligação de água, eu não consigo fazer uma ligação de energia, porque eu não consigo. Não é regularizado. Não é regularizado. Então, para muita gente, o morar bem é morar onde ela está, mas ela precisa regularizar o imóvel dela. E isso tem sido uma prioridade também dentro do governo. Para você ter uma ideia, Kate, nos últimos 4 anos, antes da gestão Raquel Lira, se entregou 1.300 títulos de propriedade. Apenas no primeiro ano, a gente já passou de 5 mil títulos de propriedade. Hoje a gente já vai aí com mais de 8 mil títulos de propriedade entregue. Então, assim, é um salto aí nesse número considerável. Isso é só uma aba também do programa, né? Isso Porque mesmo. tem também a conquista do imóvel, que inclusive a primeira pessoa a receber, que eu estava até assisti a entrevista, foi uma design de unha, né? Que ela assinou o primeiro
a compra do primeiro imóvel. Então, é um Isso, programa que gera um impacto muito grande na vida do povo. isso. É bonito de se ver. É bonito. Você vê muitas histórias legais, assim, de pessoas a gente fez uma entrega agora recente em Garanhuns e escutando depoimentos de uma mulher lá que era manicure e ela nunca tinha conseguido fazer a compra da casa porque não tinha um recurso para Uhum. pagar como entrada, né? E aí, assim, Morar Bem viabilizou que ela conseguisse realizar o sonho da casa própria. Então, são várias histórias aí legais que se depara aí com o programa Morar Bem. Né? É, Você tá valendo a pena meu tá, trabalho. tá valendo a pena. Paulo, a gente já está no finalzinho do programa, certo? Mas antes de finalizar, o papo foi bacana. Mas antes de finalizar, a gente tem um quadro aqui, nosso programa, que é o De Você para o Mundo. Onde eu vou te fazer 3 perguntas, é um bate-bola. Certo? Eu faço para todos os convidados. Eu gostaria que você respondesse com as primeiras palavras que vierem na sua cabeça. Tá, Certo? ok. Tá pronto? Tô pronto. Então vamos. Vamos lá. Para você, Paulo, o que é ser político? Bom, Kate, eu tô tendo essa proximidade maior com a política a partir do momento que eu assumi, né, esse papel na SEAB. E, para mim, assim, ser político é a gente ter esse papel social de Uhum. preocupação com o próximo, né? Eu acho que isso é muito importante, a gente fazer o exercício de empatia, né? E sempre estar se colocando no lugar do outro. Eu acho que, enquanto político, eu acho que a gente deveria sempre pensar dessa forma de ter essa sensibilidade da necessidade do outro e buscar fazer o atendimento, buscar trazer as melhorias da qualidade de vida para essas pessoas que entendo que hoje veem no político a esperança de dias melhores, né? E aí, assim, a gente, enquanto gestor público, a gente tem essa oportunidade de fazer a diferença na vida dessas pessoas. Então, para mim, eu acho que tem que ter muito essa sensibilidade na política e buscar fazer esse exercício de empatia e não só exercício de empatia, mas colocar em prática, buscando a melhoria da qualidade de vida do próximo. E se você acordasse um dia e toda a sua trajetória fosse apagada? Suas ações, seus trabalhos, seus 20 anos de vida de dentro da caixa econômica, tudo, tudo, tudo. E você só pudesse resgatar 3 coisas, o que você resgataria? Pode ser momentos, pessoas. Bom, primeiro eu resgataria minha família, que eu acho que é a base de tudo, assim, é o que nos dá a força para estar firme nessa missão, Uhum. né, e continuar fazendo as entregas. Sem dúvida, resgataria meu trabalho, né, eu acho que toda a minha trajetória, Caixa, Estado, e um ponto que eu acho que eu traria aí, eu enquanto Caixa, assim, eu tive a oportunidade de trabalhar em diversas áreas, mas a habitação é algo que sempre me deu uma motivação a mais, né? Foi algo sempre que me tocou mais e durante as oportunidades que eu tive de trabalhar com habitação, né, sempre foram momentos muito prazerosos, de alegria, e eu acho que isso é algo que eu não gostaria de apagar e sempre ter na minha memória. Agora, Paulo, olha para essa câmera e deixa uma mensagem de você para o mundo. Bom, Kate, eu acho que eu trouxe um pouco aí da questão da visão do ser, de como seria o ser político, né? E eu acho que para o mundo, eu entendo que a gente precisa cada vez mais buscar fazer esse exercício de se colocar no lugar das pessoas e buscar fazer o seu melhor, fazer as entregas, pensando na diferença que você pode fazer na vida Uhum. daquele do próximo, né? E nesse trabalho hoje que eu venho desempenhando na SEAB, a gente tem uma proximidade muito grande com o social, com aquelas pessoas que muitas vezes a gente tem esse contato direto e que enxergam em você uma oportunidade
né, de ter um sonho realizado, de sair daquela situação que ela se encontra naquele momento. Então, eu acho que se cada um no mundo pudesse dar a sua contribuição eh, para essas pessoas, para quem mais necessita, para quem está numa situação de vulnerabilidade, se cada um pudesse dar a sua contribuição, a gente teria um mundo melhor. Porque eu entendo que muitas vezes, eu acho que algumas pessoas podem pensar que, mas se eu fizer isso aqui, eu não vou mudar. Eu não vou mudar o mundo. Mas você só não vai mudar. Mas eu entendo que se cada um der a sua contribuição, a gente vai ter um mundo melhor. Pode até não ter uma mudança drasticamente do dia para a noite, mas cada um dando a sua contribuição, a gente vai ter um mundo melhor e, sem dúvida, viver com mais igualdade, com um mundo mais pacífico. É isso que eu desejo, que a gente possa ter aí dias melhores. Então é isso. Paulo, agradeço demais tua participação aqui no programa. A proposta do programa é justamente essa, bate-papo leve, e isso aconteceu. Então, muito obrigada. E já fica o convite para uma próxima. Eita, eu agradeço a oportunidade da gente estar aqui conversando. Me coloco à disposição sempre, tá? Eu acho que a gente ter esses espaços são importantes, porque acho que são momentos onde a gente pode comunicar, onde a gente pode orientar, né? Tirar dúvidas também, e sem dúvida aí contribuir, né, para a população de uma forma geral. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar participando e me coloco à disposição para sempre estar aqui conversando, batendo esse papo de uma forma leve, né, e sem dúvida aí contribuindo para os pernambucanos. Obrigada, Paulo. Para você que nos acompanhou até agora, muito obrigada. Comenta, compartilha, ativa o sininho aqui do canal no YouTube, passa a nos seguir e até a próxima, até o próximo sábado. Tchau, tchau.